Conselho Consultivo, muito bom dia. Hoje, em análise no programa, vamos falar da crise espanhola e tentar perceber se a Espanha vai conseguir ou não escapar a um pedido de ajuda externa, uma vez que os juros já ultrapassaram a fasquia dos 6% e os analistas estão agora com os olhos postos nos 7%, que pode ser um valor a não querer ultrapassar por Madrid. Para comentar este e outros temas hoje aqui em debate, contamos com a presença de António Gaspar e Joaquim Biancar Cruz. Aos dois, muito obrigada pela presença, muito bom dia. António Gaspar, começo por si. Espanha já ultrapassou os 6%, agora a próxima fasquia a não querer ultrapassar os 7%. Será a fasquia que também levou Portugal a ter de pedir ajuda externa? Isto é um indicativo de que Espanha pode estar no caminho que Portugal traçou, a Grécia também já traçou e a Irlanda. Olá, Catarina, bom dia. Bom, eu acho que temos que ir um bocadinho atrás, quer dizer, temos que perceber porque é que os juros subiram até esses valores, não é? Eu acho que há aí dois momentos e dois momentos distintos para que isso tivesse acontecido. Por um lado, a Espanha veio dizer aqui há algum tempo esta parte, há muito pouco tempo, aliás, que não iria cumprir as metas do déficit que estavam, digamos, contratadas com a União Europeia. E depois, o que me parece a mim mais grave, não só relativamente à Espanha, mas relativamente a todos os países da União Europeia, particularmente aqueles que fazem parte do euro, é não haver, por parte, digamos, da Alemanha, se calhar, como motor da União Europeia, do Banco Central Europeu, não haver de uma forma inequívoca uma informação que dissesse que nós vamos apoiar de forma incondicional todos os países. Ou seja, para cortar os intentos especuladores de quem anda no mercado a lucrar, no final de contas, com desgraça alheia, que isso tem acontecido, portanto, aconteceu com a Grécia, aconteceu com a Irlanda, aconteceu com Portugal. Bom, portanto, essa para mim é a razão de fundo pelo qual hoje a Espanha também, digamos, andou a juntar lenha para se queimar, portanto, ao vir reconhecer que não ia cumprir aquelas metas do déficit, também transmitiu aos mercados alguma insegurança e, sobretudo, alguma incerteza e falta de confiança por parte de quem especula, de quem compra, digamos, a dívida espanhola, no sentido de, enfim, pôr mais alguns entraves, mais algumas dúvidas, mais alguns pontos de interrogação sobre a atitude comportamental de Espanha. No entanto, aquilo que me parece claramente a razão de fundo é não haver neste momento, não ter havido até agora, uma medida firme da União Europeia por parte, sobretudo, do Banco Central Europeu, a dizer que apoiavam claramente, portanto, todos os países. Relativamente à questão concreta da Espanha, se irá pedir ajuda, se não irá pedir ajuda. A Espanha vai ter, dentro de pouco tempo, vai ter dois leilões, um a 2 anos e outro a 10 anos. E penso que aí vai ser um momento decisivo, sobretudo no leilão a 10 anos, percebermos se os especuladores, portanto, se quem compra dívida pública espanhola, acredita ou não acredita que a Espanha é capaz de resolver os seus problemas. Portanto, eu penso que aí vai ser o momento-chave. Hoje, o último leilão foi 6,1%, já um pouco acima dos 6% que o Primeiro-Ministro espanhol tinha dito que se ultrapassasse, teria que pensar numa outra forma estratégica de resolver esse problema. Portanto, eu penso que esse leilão a 10 anos, que vai ser agora dentro de dias, vamos ver a atitude comportamental. Se, de facto, esse valor for digamos, para patamares insuportáveis, poderá eventualmente acontecer isso. Não nos esquecemos que neste momento já a diferença entre a dívida entre os bilhetes do Tesouro espanhóis e os bilhetes do Tesouro alemães já andam qualquer coisa como 4,5% diferencial, coisa que nunca tinha acontecido desde há uns 5 ou 6 anos desta parte. Joaquim, o risco de incumprimento espanhol já passou para os 37%. Os mercados também estão a ficar desconfiados relativamente à Espanha conseguir ultrapassar esta crise sem ter de recorrer a uma ajuda externa. Enfim, veio um bocadinho também encadeada no lance que deu aqui ao seu professor e eu gostaria de também voltar um bocadinho atrás, se me é permitido, e perceber o que é que têm sido os últimos anos dos investidores espanhóis e da economia espanhola. A economia espanhola apostou muito forte há uns anos na América Latina e depois, devido ao caso da Argentina e não só, voltaram à sua pátria e quando voltaram à sua pátria agarraram-se fortemente a várias vertentes do investimento, uma delas à internacionalização da economia, que falhou.
mas foram muito mais fortes do que nós. Aliás, os portugueses tentam acompanhar esse modelo de internacionalização dos espanhóis, mas os espanhóis teve uma dimensão, a internacionalização da economia espanhola, que não teve a nossa e que de alguma forma falhou. E, por outro lado, também consumado com uma grande aposta no setor da construção e no setor imobiliário, nomeadamente no sul de Espanha, por vezes também pensando um bocadinho num turismo e num turismo mais senior, que também, de certo modo, exageraram, né, em termos da construção e em termos... Eu lembro que os consumos de cimento a nível mundial espanhóis rivalizavam com os da China. E, portanto, temos que ver a dimensão do mercado e a dimensão do outro. Relativamente à candidatura de Mariano Rajoy, eu acho que um homem que teve muitos anos na oposição, isto que não é possível em Portugal, não foi possível desde a nossa democracia ter alguém na oposição de tantos anos, como por exemplo tem o Mariano Rajoy, mas também não é possível. Nós temos mudado de governos como os espanhóis não têm. Eles têm tido uma estabilidade governamental muito maior do que a nossa. Antes, ele durante a oposição foi um opositor atento e fez uma oposição muito forte que fez com que o ministro Zapatero começasse a implementar determinadas medidas na economia espanhola muito mais duras do que, naquela altura, o seu homólogo engenheiro Sócrates em Portugal. A Espanha começou mais cedo e com reformas mais duras do que Portugal. E Portugal continuou alegre e contente naquela altura e nós já estávamos a ver o vizinho espanhol a fazer determinados cortes. Isto devido à oposição de Mariano Rajoy. E quem viu aquela oposição pensou que depois, quando ele fosse para a campanha eleitoral, e visto o que estava a acontecer em Portugal, em Itália e na Grécia, que ele mantivesse um discurso duro, da austeridade, dentro do atual contexto e das necessidades que existem no atual contexto a nível internacional. Mas isso não se verificou. Não se verificou. E ele prometeu coisas, lembrando a velha política, e foi para o eleitorado prometer coisas que já não podia fazer. E, portanto, as pessoas, quando viram de fora aquelas promessas, ficaram... Quer dizer, ou não tinha nada a ver com o Mariano Rajoy, que fez a oposição, nem com aquilo que é o contexto internacional. Não era necessário. As pessoas sabem o que é que podem e não podem neste momento. Não venham com a velha política de prometer aquilo que não podem nem têm e daquilo que só está a enganar as pessoas. E nomeadamente o recuo das metas? E pior do que isso, exatamente, e pior do que isso, como o professor já indicou, num ato isolado de algum nacionalismo populista contra a comunidade europeia, no sentido de que nós não vamos respeitar esses limites que nos estão a pôr, sim senhor, mas isso não pode ser verdade para a Espanha. E, portanto, eu acho que daquele esforço inicial, daquelas reformas iniciais, este tipo de atitudes desvaneceu todo esse esforço que já tinha sido feito antes de Itália, da Grécia. Eles nisso foram primazia. Portanto, eles tiveram determinadas reformas importantíssimas que Portugal não estava nem virado por uma questão dessas. E parece que isso desvaneceu e os mercados, evidentemente, reagiram. Eu não sei se vão ter que já pedir ajuda ou não, e temos que ver, porque uma coisa é ajudar Portugal, outra coisa é ajudar um país como Espanha e a sua estrutura, não é? Mas a ver vamos, e realmente parece-me que os dois próximos leilões os resultados desses dois leilões serão decisivos relativamente à não ou ajuda, sim ou não ajuda à Espanha. E além destes leilões, a Espanha tem ainda também outras duas provas. Tem que ver se as contas são validadas, as contas de 2011. Relativamente se confirma um déficit de 8,5. Bruxelas ainda tem que validar estas contas. E também há necessidade, agora tem-se falado da necessidade de recapitalização, que pode ultrapassar os 52 mil milhões estimados. Se estes dois fatores não correrem da forma mais positiva para a Espanha, são dois indicadores que podem encaminhar a Espanha para o pedido de ajuda. Sim, esses e haverá outros indicadores também, não é? Portanto, uma economia, quando não se encontra bem, não se encontra só em 2 ou 3 pontos, encontra-se em muitos pontos, não é? Encontra-se no desemprego, enfim, não tem diretamente a ver com
Mas o um desemprego período em Espanha, apesar de ajuda. ser o mais elevado, já tem história. Não é um dado recente em Espanha, Sim, apesar é de ser um dado grave. Sim, é verdade, mas uma história negativa, não é? Uma história má, uma história que os espanhóis não gostavam de ver, não é? Gostavam de ver uma história completamente distinta. Portanto, há um conjunto de facto de indicadores macroeconómicos e financeiros em Espanha que não ajudam, digamos, a contextualizar a situação da Espanha numa outra situação que os espanhóis gostariam de estar. Esses dois problemas que focou fazem parte de um todo. A Espanha está mal, de facto está mal. Basta nós falarmos, ouvimos as notícias, portanto, em qualquer televisão, em qualquer rádio espanhola, para percebermos que de facto a Espanha está mal. Está mal, não é de agora também, é já de há uns anos esta parte, nós nos podemos esquecer, como o Dr. Bencarde Cruz referiu, não nos podemos esquecer que a Espanha andou a crescer 2 dígitos durante muitos anos, sobretudo à custa da construção civil, não é? Portanto, a construção civil alimentou, digamos, esses 2 dígitos de crescimento da Espanha, que eram dígitos não sustentados, aliás, como se vê provar, não é? Nós vamos ao sul de Espanha e vemos urbanizações abandonadas, meio construídas, umas ainda nos caboclos, outras já mais acima, portanto, de facto, tinha que dar um dia mais tarde ou mais cedo, isso tinha que acontecer. Portanto, a Espanha andou a crescer durante muito tempo, de facto, é verdade, a taxas interessantes, a taxas de 2 dígitos, mas andou a crescer para bens não transacionáveis, portanto, no caso concreto da construção civil. A Espanha tem esses problemas graves e depois tem um outro problema também, esse é, digamos, eu diria que é ancestral, mas contribui também para o estado das contas espanholas. Não nos esquecemos que a Espanha tem digamos, um regionalismo muito forte, não é? E essas autonomias regionais acabam por impor ao Governo Central certos determinados comportamentos. Aliás, o que aconteceu aqui um pouco com a Madeira, relativamente ao continente e Portugal, acontece, mas de uma forma multiplicada pelas regiões autónomas espanholas, não é? E isso também, de alguma forma, vem, digamos, contribuir para que não haja um controle, digamos, total, como que se passou aqui em Portugal, relativamente ao que se passava na Madeira, que não havia controle sobre o que se passava na Madeira, e no caso de Espanha acontece a mesma coisa. Isso essa situação agrava de facto a situação de Espanha. Portanto, a Espanha vive numa situação muito grave, não sabemos como é que irá sair daí, de facto as coisas em termos do horizonte estão muito negras e apresentam-se com muitas clareiras e de facto só mesmo um poder político muito forte, só uma política estratégica, aqui em termos de governo, centrada nas principais preocupações e todos a correram para o mesmo lado, eles conseguiram com certeza resolver esses problemas. Joaquim, esta pressão que se sente agora sobre a Espanha pode também ter implicações em Portugal, uma vez que Portugal é um país altamente dependente das exportações que faz também para a Espanha. Claro. Álvaro Santos Pereira disse que esta recessão não vai condicionar a agenda de reformas estruturais em curso em Portugal, mas vai ter implicações certamente na economia portuguesa. Vai, porque nós vamos ver uma coisa, quer dizer, uma das batalhas, no fundo, da abertura de Portugal para a Europa, quando Portugal, enfim, na sua história era fechado por vezes para as ex-colónias, numa da abertura o que deu foi uma rápida integração com a economia espanhola, porque é o nosso vizinho e, portanto, isso seria natural que existisse a nível das importações e a nível das exportações. E hoje é um parceiro extremamente importante que, durante muitos anos, parecia que Portugal estava de costas voltadas para a Espanha, e isso não acontece hoje economicamente. E, portanto, há uma ligação direta com a economia espanhola, e a fragilidade da economia espanhola, com certeza, que terá também implicações na economia portuguesa. E disso não podemos fugir. E, portanto, o interesse que Espanha passe esta crise e que Espanha resolva também os seus problemas também é do nosso interesse. Isso também passa por nós. E a Europa tem condições para ajudar um país com a dimensão de Espanha? Condições tem. Falta a vontade política, não é? Isso já nos parece há muito tempo que isso acontece. Aliás, todas as pessoas que leiam um pouco sobre este tema da Europa, não é? Já perceberam, e tanta gente já falou sobre este tema, que a Europa tem condições. Falta a vontade política, não é? Portanto, há aqui uma Alemanha que nitidamente controla num bom sentido, digamos,
que é a cabeça do comboio, portanto, da União Europeia, particularmente da Europa do Euro, que, por motivos que todos nós sabemos, portanto, que a Alemanha não quer que o Banco Central Europeu seja um garante como o verdadeiro Banco Central, não é? Começou logo, não é? Quando tivemos a crise mais apertada aqui há uns meses esta parte, em que o Banco Central Europeu não tomou as verdadeiras funções do Banco Central. Portanto, tal como aconteceu com o Banco Central japonês, com o Banco Central inglês, com a Fed americana, em que se predispunham a comprar, portanto, todo o tipo de dívida que houvesse no mercado. Portanto, e quando a Alemanha deu a indicação de que isso não poderia acontecer, porque isso iria, de alguma forma, legitimar a irresponsabilidade da Europa do Sul, teve que retroceder quando começou a ver que os problemas estavam no centro da Europa também, não é? E esse argumento já não servia para justificativo. Então, virou-se para outros temas, que era, tinha medo, portanto, de uma inflação, se houvesse um excesso de massa monetária em circulação na economia, que em termos teóricos é verdade, não é? Mas com algum controle, enfim, consegue-se de facto evitar esse aperto da inflação por um excesso de massa monetária que existe em qualquer economia. Portanto, há aqui uma falta de vontade política da Alemanha, porque a França agora, ultimamente, até já veio, digamos, aquela posição que ela mantinha na mesma sintonia com a Alemanha, já veio abrandar um pouco mais a situação, se calhar também por influência das eleições francesas que estão a ter lugar agora no domingo que vem. Talvez por isso o Sarkozy começou a ser um bocado mais brando, não é? Portanto, falta a vontade política. Quando houver a vontade política, o dinheiro aparece. Portanto, e basta ver a senhora Merkel dizer que há dinheiro na Europa para fazer face a todas as necessidades que os países tenham. E os juros caem logo para valores que não têm nada a ver com os justos que estão a ser praticados neste momento. Mas estamos a falar de uma vontade política para evitar situações de resgate, como as que aconteceram na Grécia, Portugal e na Irlanda. Mas caso a Espanha precise de um resgate, vai haver dinheiro? Vai ter que aparecer. O fundo, neste momento, como sabe, enfim, subiu dos 440 mil milhões para valores muito superiores. Esse valor do fundo não sei se será suficiente, mas o fundo, conforme o capitalizar dos 440 mil milhões para um valor muito superior, depois podem capitalizá-lo, se esse diferencial não chegar, para dar ajuda à Espanha. Agora, eu tenho para mim que a União Europeia, primeiro, não está interessada neste momento que qualquer país saia do euro, neste momento. Daqui a 6 ou 7 anos, acho que as coisas são completamente diferentes, ou se calhar menos tempo, as coisas são completamente diferentes. Neste momento não está interessada em que saia do euro. Muito menos a Espanha. A Espanha é uma das maiores economias da União Europeia, uma das maiores economias do euro. Portanto, caindo a Espanha numa situação de resgate, há depois uma possibilidade muito forte, por um encadimento que existe com a Itália, de chegar à Itália também. Porque depois, digamos, a reação de quem está nos mercados a fazer, digamos, a compra da dívida soberana, vai ser de imediato, bom, a Espanha está mal, a Itália está pior que a Espanha. Repara, os indicadores italianos estão piores que a Espanha. Em dívida pública, a dívida pública da Itália é muito superior à dívida pública da Espanha. E não se vê, digamos, para já, este frenesim que se está a ver agora relativamente à Espanha. Portanto, eu acredito piamente que a União Europeia, e a senhora Merkel vai perceber com certeza, acho que já percebeu, tem conselheiros que, sobretudo, o seu Ministro das Finanças, que é uma pessoa muito conceituada, é uma pessoa que sabe muito em termos e tem um grande poder, portanto, dentro não só na Alemanha, mas dentro da própria União Europeia. Eu penso que a senhora está a ser aconselhada, já tem neste momento uma ideia, e a Espanha, se tiver que recorrer a um plano de ajustamento estrutural, tiver que recorrer à ajuda externa, esse dinheiro vai aparecer. Joaquim, concorda? Não, eu só não concordo tanto com o cepticismo da posição alemã, porque eu acho que ultimamente toda a gente na Europa tem posto o problema é a Alemanha. Quando eu acho que antes do euro o motor da Europa já era a Alemanha, não pela criatividade, o alemão não é normalmente um motor de uma economia criativa, mas sobretudo pela qualidade e eficácia daquilo que produzem. É um povo que, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu se reconstruir, conseguiu se reunificar,
pagou o preço que tinha a pagar do pós-guerras, tinha um marco muitíssimo forte, vem a seguir o euro vai beneficiar do facto de um marco estar integrado, e foi importante para isso. Usufruímos de taxas de juros das quais se provou que não tínhamos responsabilidade para os usufruir e, portanto, abusámos delas e deu no que deu, porque tivemos em dívida por dívida a chegar até à fatura final e a torneira fechar. E, portanto, a Alemanha hoje pode, e acho que deve, seguir as suas próprias estratégias. Diminuiu, vamos supor, por exemplo, o consumo da grande indústria de automóveis da Alemanha, diminuiu o volume de compradores da Europa do Sul, mas aumentou, por exemplo, na Ásia, o que fez com que continuassem com um aumento excepcional. E, portanto, eu acho que não podemos ser tão céticos relativamente ao papel da Alemanha neste grande projeto, que mais do que económico, aí sim terá que ser também político, da União Europeia. E depois chegou um ponto em que realmente já se previa. Em 2008, eu já referi aqui uma vez, havia um artigo muito interessante no Financial Times que dizia "Pigs are in heaven, pigs are in muck". Toda a gente andou a falar de Lehman Brothers, ninguém falou sobre isto, e andaram todos contentes, até agora, até 2012. E, portanto, o que eu considero é o seguinte: relativamente à Espanha, e é isso que está a perguntar, assim, há dinheiro ou não há? Não é? Quer dizer, isso é o que os especuladores querem dizer, se eles não conseguirem. Primeiro temos que ver que a situação deficitária espanhola, em termos de proporção e percentagem, como já foi referido, é mais agradável do que a italiana e a portuguesa. Pronto. Mas a sua dimensão é muito grande. Quer dizer, é mais agradável, é mais sustentável. Mas a sua dimensão é... Porquê que é mais sustentável? Porque eles, previamente, foram fazendo um conjunto de correções e a situação não chegou ao ponto que, por exemplo, chegou a situação portuguesa. E nesse sentido, em termos da dimensão, é muito grande. Mas parece-me que o olhar atento do FMI e o papel de intervenção do FMI atual e, por outro lado, este Presidente do Banco Central Europeu, que, no fundo, o outro tinha características, não é que eu tenha nada contra a profissão, mas de inspetor de finanças e, portanto, e este já vem da banca de investimento, mais ligado aos americanos. Nós precisamos dos americanos para ajudar, não é? Quer dizer, nós precisamos, há agora um investimento interessante dos americanos para a Espanha, relativamente a um novo Las Vegas para a Espanha. Portanto, é uma aproximação dos Estados Unidos à Península Ibérica. Os Estados Unidos estiveram muito com o norte da Europa, mas os Estados Unidos têm muito interesse no Mediterrâneo e no equilíbrio do Mediterrâneo. Estamos a entrar nos 2 minutos finais e eu queria só um comentário ainda a uma notícia que demos ontem e que tem certamente a ver também com esta crise. A notícia de que em Portugal estão a fechar 26 empresas por dia. O que é que está a contribuir para esta situação? É o aumento do IVA, a quebra do consumo? Há várias situações que estão a contribuir. Portanto, Portugal está numa situação crítica, está numa situação muito má. A juntar ao agravamento da fatura energética que se vai... Sim. As empresas não conseguem vender porque não têm procura dirigida, portanto o rendimento disponível dos portugueses é cada vez menor. É cada vez menor porque há downgrades nas empresas, é cada vez menor porque há desemprego, é cada vez menor porque, mesmo que os portugueses tenham alguma capacidade de aforramento, não estão a direcionar, portanto, para o consumo, estão justamente a aforrar com medo no que será o futuro, e o futuro é já amanhã, relativamente à sua situação perante o trabalho. Relativamente às empresas que têm falido, elas têm falido mais na zona, de facto, dos restaurantes, da restauração, e eu temo muito o mês que vem, porque o mês que vem, como nós sabemos, é o mês da entrega trimestral do IVA. E sabemos que estas empresas pequenas, estes restaurantes, estes bares, estas cafetarias, não vão pondo, digamos, diariamente para o lado aquilo que fizeram relativamente àquele dia de IVA, para terem que entregar depois, 3 meses depois. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que muitas das duas, ou as empresas entram em cumprimento e não entregam o IVA, o que é gravíssimo e que dá, em termos penais, há uma moldura penal que criminaliza, portanto, quem fuja às suas responsabilidades não entregando o valor do IVA, têm que entregar o IVA, não têm dinheiro. A única situação que tem aqui é sair da insolvência. Portanto, eu acredito que foi um erro estratégico do Governo passar dos 13% para os 23% o IVA na restauração,
e não adianta nada, a receita que daí advém não iria adiantar grande coisa em termos das necessidades que Portugal tinha relativamente à sua dívida, e vai, de facto, adiantar mais desemprego, vai adiantar mais empresas fechadas, não só nesse setor, mas noutros setores, mas esse particularmente sensível a essa questão do IVA. Joaquim, o último comentário muito rapidamente. Podíamos ou não ter um presente diferente mediante o passado que tivemos. Um passado que teve a bênção de um governador de Portugal que dizia que havia uma narrativa económica que assentava na dívida pela dívida e na escalada de aumento de créditos na economia portuguesa. Esses créditos que nós tivemos foram para impulsionar a economia, evidentemente, e para impulsionar as importações. Hoje não temos isso. Eu vejo que o ritmo de encerramento das empresas vem desde 2007. Já o Dr. Manuel Pinho se queixava e já era confrontado com a situação. E considero que, mesmo em termos de... Repare uma coisa, entre Portugal e a Irlanda, e voltamos um bocadinho à construção, o setor português, portanto, as empresas de construção representam 15%, 10% a 15% do PIB. Sabe quanto é que representam na Irlanda? 1%. E, portanto, ainda temos um foco muito grande na construção, com a população que temos e sem saída, não é? E, portanto, há aqui problemas graves de reestruturação do tecido empresarial e da alavancagem que não podemos. E hoje os nossos credores dão-nos crédito para funções mínimas da soberania do Estado. Quer dizer, não há como manter os hospitais se eles não nos derem crédito. E, portanto, isto é um tema extremamente interessante, desafiante. E, por outro lado, a União Europeia tem sido muito pouco aberta às ajudas às empresas exportadoras, porque consideram um problema de concorrência. E não percebendo a situação grave em que nós estamos, ou não sendo tão sensíveis à situação grave que temos, porque essas empresas não têm seguros de crédito e não têm crédito bancário. Temos de ficar por aqui. Obrigado aos dois pela presença no Conselho Consultivo. Foram os temas em análise no Conselho Consultivo de hoje. Amanhã voltamos com novos temas para analisar. Até lá.